Eleições 2022, na Meridional FM. Muito bem, já estamos de volta, gente, com mais uma sabatina com os candidatos a deputados estaduais, federais, também ao Senado e ao governo do estado aqui do Mato Grosso. Uma iniciativa da Rádio Meridional para que você possa conhecer os candidatos aqui de Sinop, para que você possa votar consciente dos seus projetos, das suas posições políticas no próximo mês de outubro. Estamos recebendo hoje aqui o Ícaro Severo, candidato do Republicanos, candidato a deputado federal. Ícaro, bem-vindo à nossa programação, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado aí, Meridional, pela oportunidade de poder vir falar aqui com a população. E a gente está aí nessa luta de novo, novamente. Fomos candidatos em 2016 a vereador, 2 anos depois candidato a deputado estadual. E agora tentando um pleito aí de deputado federal, então estamos aí concorrendo ao pleito no Republicanos, um partido que tem aí Tarcísio, tem várias pessoas ligadas ao próprio presidente Bolsonaro, então é um partido que está ligado ao Bolsonaro. Foi um dos motivos da gente ter ido para o partido, então estamos nessa aí de tentar esse pleito aí e ir em busca de uma vaga no Congresso Nacional. Bom, Ícaro, você já foi vereador, Fala um pouquinho da sua trajetória política aqui e também fala pra gente por que você se sente preparado para postular esse cargo de deputado federal. Então, para o ouvinte aí, meu nome é Ícaro Severo, eu tenho 27 anos, sou advogado, sou pós-graduado em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública, e fui vereador em 2016, fui eleito em 2016 vereador com 1.694 votos, e 1 ano e 10 meses depois, pleiteei para deputado estadual aqui também, no Mato Grosso, e fui o mais votado dentro de Sinop, com 7.019 votos só em Sinop. Então, aumentei aí quase 5 vezes o número de votos em 1 ano e 10 meses de mandato de vereador. A razão de eu me sentir preparado para estar representando a população no Congresso Nacional é porque eu acredito em um trabalho diferente dentro do Congresso Nacional, um trabalho técnico realmente voltado para que o deputado realmente estude a legislação e realmente se dedique a debater e discutir a legislação, Acredito que ali nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, Antes de eu adentrar um pouco, é importante fazer essa diferenciação, porque o senador ele representa o estado, Então são 3 por estados, é um número padrão, são 3 por estados. Agora os deputados federais é baseado na quantidade de pessoas, Baseado na população. Então o Mato Grosso hoje tem 8, São Paulo tem 70. Então se a gente tem 513 deputados, esses 8 representam 1,5%. A gente representa 1,5% do Congresso Nacional hoje, da Câmara Federal hoje, em relação a deputados federais. Então, é uma parcela muito pequena para o que o estado de Mato Grosso representa economicamente falando. Então, a gente tem que entender essa diferença. Mas, em relação ao preparo, eu acredito que um deputado federal ele não pode ser somente um embaixador de emendas parlamentares, Ele tem que ir muito além disso. As emendas parlamentares, se a gente for levar em conta o que vem de emendas parlamentares através das emendas individuais e de bancada, o que isso representa para um orçamento do estado de Mato Grosso, que hoje chega a 20 bilhões, é uma fração muito pequena. Então, se dedicar só a emendas parlamentares, a trazer emendas parlamentares, eu acho que não é o caminho. Eu acho que é válido trazer as emendas ajudam muitos municípios aí que não dão conta de se sustentar sozinho, isso é fundamental. Então, os municípios menores ainda agradecem ainda mais essas emendas, mas eu acredito que o trabalho realmente eficiente que deve ser feito no Congresso Nacional, numa Câmara Federal, é ir lá e discutir nas comissões, participar de comissões, ler, reler e estudar de fato os projetos de leis. Então, o preparo que eu acho que estou preparado de fato para isso é porque eu fiz isso enquanto vereador. Apesar de ser um cargo muito abaixo, mas a semelhança se você for pegar uma simetria, é muito parecido. Só é um grau elevado, o Congresso Nacional de uma Câmara Municipal. Mas o trabalho é praticamente o mesmo. Você tem comissões, você estuda projetos de leis, você debate os projetos de leis e aprova ou reprova conforme o seu entendimento para o bem da população. Então, se nós hoje tivéssemos realmente 513 deputados federais, ali 81 senadores, vou nem entrar no médio dos senadores, certo,
Se nós tivéssemos realmente os 513 deputados federais que discutissem, realmente visualizassem o que é a legislação que está sendo feita e qual é o efeito dela aqui embaixo, eu acho que a gente teria um outro congresso, um congresso forte, porque hoje a gente vê um STF, um judiciário muito forte, a gente vê um executivo também com um grande grau de poder, mas nós vemos um legislativo fraco, um legislativo muito fraco. Como é que eu diminuo, não é que eu vou diminuir o poder do STF ou do judiciário nem do executivo, mas na verdade eu tenho que aumentar o poder do legislativo para eu manter um equilíbrio entre os poderes, entre os 6 poderes, entendeu? Então eu acho que isso que existe essa lacuna dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara Federal, de parlamentares realmente que prestem o serviço que tem que prestar, de realmente cumprir as suas funções. Não é simplesmente chegar lá, sentar na cadeira e falar, essa emenda eu vou mandar para cá, essa emenda eu vou mandar para lá. Mas e os projetos de leis? Porque quando a gente faz uma lei lá em cima, e o Brasil tem a tendência de fazer muitas leis, quando a gente faz uma lei lá em cima, a gente não sabe o efeito aqui. Eu vou trazer um exemplo aqui, eu estive na AGER, na diretoria da AGER aqui do município de Sinop, e a gente trata sobre lei de saneamento básico, e a lei de saneamento básico ela tem muitas diretrizes que seguem conforme a legislação, e elas são baseadas também na Agência Nacional de Águas, a ANA. A maioria das vezes é escrito uma legislação que quando chega aqui para os técnicos aqui embaixo, é muito difícil de ser aplicada. Então isso precisa ser alterado, isso precisa ser revisto para uma forma de a gente fazer uma lei lá em cima que consiga ser efetivada aqui embaixo para o município, para o povo aqui embaixo. Claro. Porque quando o cara faz uma lei lá em cima, a gente não sabe o resultado aqui embaixo. E a dificuldade de se fazer entender o que foi escrito lá em cima para aplicar aqui. Então é uma dificuldade tremenda, entendeu? Imagino. Bom, além de fortalecimento, né, do legislativo, quais são os principais projetos, de maneira resumida, aí para quem está em casa poder entender suas ideias no Congresso, caso seja eleito? Então, a gente tem um histórico aí na família de um acontecimento, uma tragédia e tudo mais. Então a gente tem uma luta particular de realmente buscar alterações contra a segurança pública dentro da legislação federal, né? Aumentar a pena, ver formas de fazer com que o indivíduo, ao tentar praticar um crime, ele realmente tenha medo de praticá-lo, né? Uma pessoa de bem hoje, ela tem esse receio, ela sabe que o que ela fizer de errado, ela pode, mas ainda tá muito relaxado isso, né? Então, o aumento de pena, formas de tentar, como que eu vou colocar? Tornar o sistema eficiente, né? O sistema penal eficiente. Não o sistema que eu fui condenado há 30 anos, eu cumpro um sexto por bom comportamento, depois eu relaxo a prisão, enfim. Então, essa é uma das nossas bandeiras, estando lá no Congresso Nacional, lutar por melhorias na legislação de segurança pública. Enfim, lá provavelmente, não estudei a fundo, mas só estudei a fundo esse projeto do 353, que é lá de 2015, que foi apresentado pelo então deputado federal Major Olímpio, depois virou senador, veio a falecer de Covid. Então esse projeto hoje está parado. Mas existem inúmeros outros projetos que estão lá no Congresso, né? Como eu falei anteriormente, o Brasil ele produz muita legislação, né? Esses tempos atrás foi aprovado uma legislação na Câmara Federal que está para ir para o Senado a respeito da saidinha dos presos, né? E só para a gente ter uma ideia, sobre esse assunto existiam mais de 40 projetos de leis. Então a produção legislativa do Brasil é muito grande. E eu acho que a ideia não é essa de produção legislativa. A gente tem mais de 14 mil leis federais, a gente tem mais de 10 mil leis estaduais e hoje, por exemplo, em Sinop a gente tem mais de 3 mil leis municipais. Logicamente que tem as leis revogadas e tudo mais. Mas olha a quantidade de legislação que a gente tem. Será que a gente precisa ficar criando novas coisas ou a gente pode rever o que já existe? Então essa é uma proposta minha, entendeu? A gente precisa rever, melhorar aquilo que já é eficiente e aquilo que não funciona de jeito nenhum, a gente repensar de fato como fazer.
Bom, falar um pouquinho de BR-163, não tem como a gente não falar da BR-163, um grande gargalo. A gente fala muito da questão do escoamento, da questão econômica, mas o principal detalhe são as vidas que se perdem na BR diariamente. Que maneira o senhor pretende atuar aí para agilizar esse processo de duplicação? Porque agora sai uma empresa, vem uma nova licitação, aí se descobre que o prazo agora para efetivamente isso sair do papel é maior do que a gente esperava, com uma grande possibilidade de aumento de pedágio. Como é que a gente pode atuar, como é que o senhor pretende atuar, caso eleito, para melhorar essa questão? Então, a gente volta nessa questão da BR-163 na função do deputado federal, né? Qual a função do deputado federal quanto à BR-163? O deputado federal não executa, então ele não pode nem, né, não pode nem alterar ali eu vou alterar o contrato, vou fazer alguma coisa, então ele não pode. O papel dele é cobrar, né? E isso de fato foi muito bem feito, cobrado, e deve ser continuado, né? Deve ser continuar a cobrança, mas nós temos uma situação, né, no Brasil, que é a lei da concessão, ela que gere toda essa regulamentação. Será que se não poderíamos repensar na forma como essa lei de concessão está sendo trabalhada? Porque, vamos lá, uma empresa que está aí há mais de quase 10 anos aí na BR-163, fez uma pequena parte do que deveria ter feito, e ela não tem mais condição de dar andamento à concessão. Ora, será que o poder público não pode retomar esse serviço de pronto? Já está comprovado que a empresa não consegue dar efetividade a essa concessão. Será que ela não pode? Aí tem a discussão, mas temos a questão da garantia da empresa. Ela tem a garantia de permanecer no contrato porque ela tem fins. Todo mundo sabe que a empresa quer receber por aquilo. Uhum. Mas será que a gente não pode criar alguns procedimentos, através de uma alteração legislativa, que dê eficiência a uma lei de concessão? Entendeu? Então a BR-163 eu acho que é uma questão mais, no meu ver, é uma questão de a gente repensar a forma como são feitas as concessões de fato. Entendeu? Uma forma de repensar como que a legislação de concessão está. Porque ela é uma concessão que é para atender o interesse público, ou seja, o interesse público do quê? De ter uma BR duplicada, né? Para melhorar o escoamento dos grãos, para melhorar a economia, né? E também para a questão de segurança no trânsito. Então, repensar uma lei, rever algumas situações dela que a garantia fique maior para o público, para o interesse público, do que para a empresa. Entendeu? Então, assim, empresas boas sempre tem, empresas ruins sempre tem. Então, a empresa ganhou a concessão, é uma empresa que não consegue, vamos fazer um procedimento, vamos talvez criar um procedimento que em 6 meses retoma e já assume outra, né? A gente pode repensar, a gente não está ali num plano fechado que a gente não pode rever toda essa situação e falar, não, a lei não permite. E agora, semana passada, saiu a notícia, como você bem falou, de que a próxima concessão vai demorar um trâmite de talvez 3 anos, a gente vai ter vai dobrar o pedágio, então assim, mais 3 anos para a gente ter uma concessão nova. Será que não dá para mudar isso? E se a gente pode trazer isso para um plano de Sinop, por exemplo? A concessão que foi feita do saneamento básico aqui, da questão da água e esgoto, também foi feita uma concessão que tem muitos problemas. E o município não consegue, em momento algum, conseguiu retomar. Apesar de todas as intenções aí das gestões posteriores de, não, eu preciso retomar, eu preciso rever isso, rever o contrato, não foi efetivado isso. Por quê? Porque a legislação, o contrato ali fica muito amarrado. Então eu acredito realmente, questão de BR-163, questão de concessões, a gente repensar de fato o que a gente vem feito, né? A respeito de legislação de concessão, de contrato mesmo. Eu acho que é por aí, para a gente dar realmente eficiência aos projetos de concessões. Bom, para a gente finalizar, candidato, falar um pouquinho de saúde. O município de Sinop ele centraliza muitos atendimentos aqui da região, é um polo de saúde, não tem jeito, as pessoas das cidades menores acabam vindo para cá. Um dos trabalhos do deputado, claro, é trazer emendas, enfim, reforçar as emendas e reforçar as questões básicas das comunidades. Na sua opinião, é importante fortalecer Sinop por ser um polo e criar muito mais especialidades e centralizar o atendimento à região? Ou seria melhor descentralizar, por exemplo, a saúde, fortalecer pequenos micropolos para que
essa população da região não venha toda aqui para Sinop, não acabe colapsando o sistema de saúde? Acredito que o Sinop vai acabar recebendo de uma forma ou de outra um número maior de pessoas e a região, porque aqui é um polo, aqui virou um polo econômico, virou um polo educacional, enfim, aqui vai trazer tudo isso. Mas essa situação de ser repensado esse sistema, mais uma vez, eu sempre gosto de falar de repensar, porque a gente tem que, né, sempre tem que estar atualizando isso, para ver se realmente funciona. Da gente repensar de fato essa situação da saúde. Por exemplo, até mesmo Sinop às vezes manda uma pessoa lá para Mutum fazer uma cirurgia que poderia ser feita aqui. Então, é preciso mesmo esse deslocamento? Porque se eu mando lá e o rapaz de Mutum, ele tem que vir para cá? Né? Então fica aquele jogo, eu jogo para cá, e de Mutum eu jogo lá para não sei aonde, aí esse para cá. Então, esse sistema de saúde, eu sei que o SUS é um sistema único, e o sistema único é fantástico. Né? Eu sou atendido em qualquer lugar, a qualquer momento. Isso é fantástico, independentemente da minha situação econômica. Isso é fantástico. Mas será que eu preciso fazer essa locomoção de pacientes? Será que eu não consigo realmente dar eficiência aos sistemas nas suas localidades? E as especialidades, talvez uma ou outra que falte, aí sim eu encaminho? Né? Então eu acredito realmente nessa ideia de a gente descentralizar essas situações e levar o atendimento básico ali e o médio para as várias regiões, né? Separar isso, e as especialidades, querendo ou não, vai cair nos grandes centros, né? A gente vê pessoas de Sinop para ir fazer tratamento, vão para Cuiabá, querendo ou não, vão para São Paulo, então os grandes centros sempre vão receber, querendo ou não. Mas é uma ideia aí que precisa ser repensada também, rediscutida, e a gente pode rediscutir isso no Congresso Nacional, né, juntamente com os deputados federais. Então, a importância de ter um deputado federal é essa, porque as legislações principais que realmente trazem mudança na vida da população estão lá. Né? As leis federais, porque quando eu era vereador, por exemplo, eu preciso mudar uma lei aqui. Mas a lei federal não me permite. Então você fica amarrado. A mesma coisa estadual, o deputado estadual também, ele tem um pouquinho mais de gerência, né, de ingerência sobre essa legislação. Mas mesmo assim ele está amarrado, porque se a lei federal fala uma coisa que proíbe ele mudar aqui, ele não pode. Então a questão de ir para uma Câmara Federal é essa, rediscutir ideias, rediscutir legislações que estão lá e apresentar novas ideias juntamente com os outros deputados federais. Bom, candidato, gostaria que o senhor se despedisse aqui. Eu quero agradecer, claro, a sua vinda, a sua gentileza em atender a nossa reportagem, bater esse papo, falar um pouquinho dos seus projetos, e agora espaço aberto para você se despedir aí dos seus eleitores, pedir o voto, enfim, fica à vontade. Eu agradeço muito a oportunidade da Meridional aí por esse debate, por poder apresentar essas ideias para a população. Estou à disposição aí nesses últimos 30 dias de eleições. Quem quiser pode me procurar aí nas redes sociais, IcaroFS_MT ou @IFSevero no Facebook. Enfim, estou à disposição e gostaria de pedir o seu voto, eleitor, ouvinte, né? Sou jovem, tenho experiência já no legislativo, sei como atuar dentro do legislativo e tenho ideias novas e tenho capacidade de mostrar um novo trabalho, uma nova face do que pode ser um deputado federal no Congresso Nacional. Então eu venho pedir seu voto aí, número 1050. Agradeço a oportunidade mais uma vez, Meridional, e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Ícaro. Bom, lembrando, né? A Meridional está fazendo essa série de sabatinas com os candidatos a deputado estadual, federal, também a Senado e ao governo do estado. E relembrando, cada candidato responde sempre as mesmas questões com tempo livre, né? Para que haja uma igualdade, uma paridade aí entre os candidatos, para que possa expor aí com clareza as suas ideias. A você, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Eleições 2022 na Meridional FM.